Queridos irmãos e irmãs, hoje, sexta-feira, dia 3 de fevereiro, quarta semana do tempo comum, que nós possamos aproveitar esse momento e aprofundar mais uma vez nas palavras do Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos. Por isso, os poderes agem neste homem. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta, como um dos profetas. Ouvindo isso, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher do seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais, os cidadãos importantes da Galiléia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e os seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora um prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente, o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e sepultaram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, o evangelho de hoje vem nos contar o martírio de João, né? Como aconteceu de que João perdesse a cabeça. Hoje nós percebemos que esse evangelho vem trazer para nós o costume de muitos de nós, aqueles que preferem viver se preocupando consigo mesmo do que com a santidade em si. Muitas das vezes estamos cansados de ouvir: isto é errado, isso é pecado, não devemos fazer tal coisa, devemos seguir tal caminho. Todo momento o Evangelho vem nos ensinando como nos portar, como devemos ser mais santos, como devemos buscar mais a presença de Deus, como devemos nos aproximar mais da palavra, do anúncio. Em muitos momentos, às vezes em homilias, às vezes em algum encontro, algum curso da igreja, nós escutamos muita coisa que costumamos fazer errado e mesmo assim ficamos sem graça, embaraçados, assim como Herodes, e deixamos passar. Muitas das vezes, aquela homilia ela encaixa tão bem numa situação de nossa vida. Quantas vezes saímos da igreja falando: hoje essa homilia foi para mim. Por quê? Porque lá estava falando, aquele dia estava falando de muitas das coisas que nós vivemos. E, meus irmãos, assim como a palavra é viva, muitas das vezes acontece isso. Só que muitas das vezes também preocupamos apenas com o nosso ego, com o nosso orgulho.
e acabamos achando que nós somos melhores, acabamos fazendo do próprio Deus, né, do nosso Senhor, do nosso Salvador, como se fosse um gênio, né, da lâmpada, que serve só para resolver e os nossos pedidos, os nossos desejos. Ao contrário disso, buscando o caminho da retidão, buscando o caminho da consciência, nós nos afastamos da palavra, nos afastamos da vontade de Deus e acabamos inflando o nosso ego e achando que nós somos melhores. Então, que nós possamos pedir ao Senhor nesse dia que abra os nossos olhos, que nós tenhamos um coração que busca a santidade, que nós tenhamos um coração que busca a vontade de Deus e não a nossa. Que nós saibamos pedir, que nós saibamos agradecer, que nós saibamos orar. Não simplesmente fazer de Deus a pessoa que realizaria todos os nossos desejos, os nossos sonhos, e sim aquele que preocupa e projeta em nós a vida e o sonho que Ele sonhou para nós. Então que o Senhor possa nos abençoar nesse dia, nos dar a paz, estar conosco durante toda essa caminhada. Abençoe-nos Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.